Saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Adson e vamos hoje bater um papo sobre essa primeira semana de pré-temporada da equipe do Fluminense, já no comando do técnico Abel Braga, com o elenco todo fechado, já começando a temporada para não todo mundo fazer a pré-temporada bem feita, fazer a pré-temporada completa. Temos algumas exceções, mas a gente vai estar falando aqui do vídeo e já temos algumas mudanças essas que vinham sendo pedidas já nos últimos anos pela torcida do Fluminense, alguns outros especialistas de futebol, que é essa variação tática. Parece que o Abel está começando a temporada já mudando um pouco o padrão tático que ele quer do Fluminense, já dentro desse padrão tático, buscando possíveis soluções e tem uma variação muito grande. Então a gente vai estar falando disso e muito mais, já que o técnico do Fluminense começa a esboçar a equipe. Ontem o Fluminense fez um jogo, um treino amistoso, a gente vai estar falando disso aqui no vídeo, então acompanhe até o final para você estar entendendo junto com a gente. Antes eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário, compartilha com os amigos tricolores, dê uma olhadinha nos links das descrições, que são parceiros nossos aqui do canal. Nós temos produtos oficiais do Fluminense, então dá uma força aí, se inscreve aí e vamos lá falar de Fluminense. O 2022 do Fluminense começou e a primeira semana de pré-temporada chegou ao fim no último sábado, né? Com todos os 7 reforços já estando presentes no CT Carlos Castilho. E nesse domingo o Fluminense ganhou folga e só voltará a treinar na segunda-feira, na parte da tarde. O primeiro ponto, já que é diferente dos últimos anos, é que foram 4 dias e 4 dias de treinos integrais. Primeiro ponto interessante, você precisa... Tudo bem que ainda tem muita questão fisiológica, física e tudo, mas eu já acho interessante, porque quando entrar na parte técnica e tática, já com bola, mesmo esse trabalho mais específico, se manter isso eu acho interessante para adaptar mais rápido, para pegar mais entrosamento, vai ter mais tempo ali, vai ter o atleta, não sei se vão... Ainda como ainda não tem dormitórios, eu acho que eles vão dormir lá em cima para fazer alimentação e tudo, mas talvez até já estejam ficando lá, eu não sei dizer quanto a isso, mas eu acho muito interessante porque você consegue regrar bem mais, ainda mais nesse início de pré-temporada, para alinhar bem. Então, já na semana de representação, os recém-chegados, o David Duarte, o Pineda, o Natan e o William Bigode, jogadores que passaram pelos testes do Covid, apenas o Luiz Henrique testou positivo e foi afastado já nesses primeiros dias de trabalho. Em seguida foi feita a bateria de exames físicos, fisiológicos, toda essa parte aí, e nessa parte o Samuel Xavier foi afastado, né? Então, fizeram esses testes, tudo de certinho na clínica, e seguiram, já daí o Samuel Xavier foi afastado, porque também deu positivo para a Covid. A terça-feira também foi voltada para os trabalhos físicos, mas também de resistência, né? Dentro do trabalho físico foi focado essa questão de resistência, onde teve os primeiros trabalhos com bola e contou já com a presença do reforço Felipe Melo, que antes do início da pré-temporada tinha sido testado positivo para a Covid e acabou iniciando já nos primeiros dias. Na quarta, o treino foi na parte da tarde e o Abel começou realmente os trabalhos, o famoso Avera, né? O técnico começou fazendo algumas testagens, né, na variação tática e hoje, digamos que a equipe base do Fluminense é um 3-5-2. O treinador já até usou na última passagem no Fluminense, só que eram atletas e épocas bem diferentes. De lá para cá mudou bastante. Acho que poucos atletas, não vou nem entrar nisso, mas talvez Marco Phillips e bem poucos atletas estavam ainda naquele tempo do Abel Braga. O clube repetiu os exames de Covid, que vai ser rotineiro, não só na pré-temporada, né, na temporada praticamente inteira. E nesse momento só o Samuel Xavier continuava afastado. Na quinta foi mais um dia de treino integral. Foi também a apresentação do Germancano, que foi outro contratado para 2022, onde ele já se juntou o grupo. Ele chegou na madrugada, pela manhã, passou pelos exames médicos, assinou o contrato e já participou, do treino junto com o elenco dentro do campo. Já o Cristiano foi o último dos reforços anunciados, foi incorporado no elenco na sexta-feira, e mais um dia de trabalho integral. E sábado, que foi ontem, foi o último dia de testes dentro das 4 linhas, né, onde o Abel finalizava para dar uma folga hoje no domingo e voltar na segunda. Então a diretoria marcou um treino com a equipe do Porto Real, que é um time da Série C lá do Campeonato Carioca, na tarde no campo 1 do nosso CT. Então foram ao todo para esse jogo 24 atletas.
O Abel Braga até falou sobre isso, que o interessante é você ter o Sub-23 dentro do CT, treinando no CT, que você pode completar o profissional e ele enxugar o elenco. Então ele só utilizou para essa partida 24 atletas e quando ele precisar ter um treino com mais atletas, vai compensar e completar com os meninos aí do Sub-23, né? Então, eu também gosto muito que se enxuga um pouco, a gente começa a focar, espero eu que daqui a alguns anos, focar em realmente jogadores que venham para acrescentar, não precisa ter tanta quantidade que você completa ali com o Sub-23, né? Então, foram utilizados pelo Abel em 2 tempos de 45 minutos, com um tempo técnico em cada etapa. O Abel aproveitou para testar o Fluminense algumas formações, digamos que diferentes informações, como já apurou. O Fluminense venceu por 3-0, foram 2 gols no primeiro tempo, com Iago e Fred, um belo gol do Iago, finalizando de fora da área. E o Fred foi um gol de cabeça, onde o Pineda fez assistência, uma bela batida de escanteio, e aí o Fred marcou o gol de cabeça. Esses foram os gols do primeiro tempo. O que eu quero destacar é que você fazendo um framezinho na imagem, deixando ela um pouco mais lenta, você vê o time básico que o Fluminense foi. Esse 3-5-2 foi com possivelmente Marcos Felipe, foi com Pineda na direita, com o ala direito, o Marlon na ala esquerda, Felipe Melo, David Duarte e Nino na zaga, foi no meio de campo Iago, André e Natan, e no ataque William, Bigode e Fred. Ele foi no 3-5-2. Ele testou o ataque com William, Bigode e Fred. Eu acho que nessa função de não jogar aberto no 4-4-3-3 e poder centralizar um pouco o William, ele força menos essa questão de marcação, até porque nesse 3-5-2, com o Felipe Melo na zaga e o André acima da zaga, o Fluminense tem um reforço muito grande com questão de marcação, deixando ainda mais livre ali os lados, né? Eu acho que o Marlon e o Cristiano, se eles conseguirem apoiar bem, vai ser algo bem interessante. O Pinheiro eu já não conheço muito, não sei se ele é bom apoiador. Falam que ele é mais marcador, o próprio Calegari também, talvez seja um problema nosso esse lado direito. Mas cabem improvisos ali, né? O próprio Iago, eu vejo também com qualidade para estar fazendo ali. E a gente soltar um pouco mais o meio-campo. Cria um leque de possibilidades, até essa formação até dentro de campo, você pode fazer algumas variações nela, mas a gente não vai chegar ainda muito a esse ponto. O que a gente tem que falar é que vem sendo pedido há muitos anos, né? Mudança de formações, mudança de esquema tático, e o Abel já nos primeiros dias fez sim esse tipo de mudança. Já no segundo tempo, o Ganso fez um lindo passe para o Calegari, que acabou fechando o jogo. Esse time do segundo tempo, a gente imagina que tenha sido ali com Calegari, Lucas Claro, Manuel, David Duarte, eu acredito também que foi com 3 zagueiros, porque é dito, eu vou até falar sobre isso, o Matheus Ferraz, ele entra no lugar do David Duarte, então eu acredito que foi também o time reserva com 3 zagueiros. No meio campo a gente via que tinha o Ganso, agora fica a dúvida se o Calegari jogou como ala ou como meio, porque no gol ele está entrando pelo meio, né, bem ofensivo. Então a gente vê já algumas alterações aí interessantes. O Luiz Henrique não participou ainda desse treino, ele já voltou para o CT, mas ainda não participou. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho nesse início de temporada. Mas voltando, o Cano, que ainda faz trabalho físico, junto com o Cristiano, que são os 2 atletas que chegaram depois, há poucos dias depois, né, perderam um pouco da pré-temporada. O ataque teve o Fred e o William Bigode juntos, com o Natan na armação. O Marlon foi mantido na lateral esquerda, o Pineira foi testado na direita. E o Martinelli e o David Duarte, que são 2 atletas que estavam aí na equipe reserva, foram os que jogaram menos, né? Disputaram apenas metade do segundo tempo, onde eu já ia até falar. Entra o Matheus Ferraz e o Wellington. Então acho que a equipe reserva também jogou com 3 zagueiros, e aí Martinelli, Ganso, talvez o Caio Paulista no ataque, né? A gente precisa ver um pouco se mostrou as imagens para a gente dar uma parada e tudo. A principal deu para ver tranquilamente, mas o do segundo tempo a gente não conseguiu ver muito bem. Então, esse sábado tem que destacar que marcou o retorno do Luiz Henrique, foi recuperado da Covid, o atacante estava sem sintomas e como o novo protocolo de saúde do Rio de Janeiro fala em apenas 5 dias de quarentena, ele já pôde se representar para os treinos físicos e ao lado do Cano e do Cristiano e do Gabriel Teixeira, que ainda está continuando esse trabalho de fortalecimento, já está há algum tempo o Gabriel Teixeira, tomara que volte sem lesões, porque a gente vai precisar de atacantes, meio campo ofensivo. Ele também está na parte de treino físico. Já o Hudson, que está se recuperando da lesão, está fora dos planos do Fluminense. Então, eu acho que mesmo ele ainda podendo estar atuando, eu não sei
se ele já pode estar iniciando esse trabalho. Eu acho que ele não tem ido para treinar normalmente com a equipe do Fluminense. Já o Luca e o Casares foram liberados dessa pré-temporada no início de semana. O atacante Luca vai para a Ponte Preta, já até rescindiu o seu contrato com o Fluminense, enquanto o Meia vai se representar normalmente, mas vai para o Metalist da Ucrânia, já está dando até como certo essa saída do meio-campo Casares, né? Então, após a apresentação de Felipe Melo e William Bigode na primeira semana, o clube fará mais 3 na semana que vem, segunda, quarta e sexta, começando pelo David Duarte, que dará entrevista coletiva após o treino da tarde dessa segunda-feira. E o Fluminense já passa a voltar os olhos para a estreia do Campeonato Carioca, que é no próximo dia 27, uma quinta-feira, contra o Bangu, em local ainda não definido. Possivelmente é no estágio Luso Brasileiro, né? Só para deixar bem claro, lá na Ilha do Governador. Como a janela de transferência internacional só abre no dia 1º de fevereiro, o Fluminense não poderá contar para essa estreia com os jogadores que estão vindo de fora, como o próprio Cristiano, que veio da Moldávia, o Pineda, do Barcelona de Guayaquil, e são os dois nesse momento que o Fluminense não poderá contar nesse primeiro jogo. Então, possivelmente, o Fluminense ainda vai na estreia com o Marlon. O Marlon vem sendo como titular, até porque o Cristiano ainda nem acho que treinou com bola. E possivelmente o Calegari, né? Dependendo do Samuel Xavier voltar e as condições físicas que ele tiver após a Covid. Nesse momento são as informações do Fluminense. O Fluminense começa a pré-temporada com o goleiro Gustavo Ramalho, Marcos Felipe, Muriel, Pedro Rangel, zagueiros David Braz, David Duarte, Luan Freitas, Lucas Claro, Manuel, Matheus Ferraz e Nino. Essa para mim é o que o Fluminense tem mais opções de zagueiro. O Fluminense vem muito bem. Nas laterais, talvez o grande problema aqui do Fluminense, Calegari, Samuel Xavier, que está de quarentena. O próprio Pineda, ele é listado como lateral esquerdo, então o Fluminense tem Danilo Barcelos, Mário Pineda, Marlon e Cristiano. Tem os volantes André, Hudson, que não faz mais parte dos planos, Martinelli, Natan, Nonato, Wellington e Iago. No meio-campo, Natan, Ganso, John Arias, Gabriel Teixeira. E o ataque, Caio Paulista, Fred, William Bigode, Luiz Henrique Cano. Eu gostei também do fato do Wellington não estar na equipe reserva, né? Então, se baseando aqui da equipe que jogou, a gente teve na equipe reserva Martinelli, Nonato e Ganso no meio-campo. Martinelli, Nonato e Ganso. Então, o Wellington, porque o Wellington entra na metade do segundo tempo, então ele não começou na equipe reserva. Tem que ir perdendo posições de verdade. Então, essa é a primeira semana de pré-temporada do Fluminense. Mas e aí, torcedor? Você está animado com esse início de temporada do Fluminense? Será que 2022 será um ano de conquistas? Deixa aqui no comentário. E é isso aí. Saudações tricolores. Até os próximos vídeos. Valeu!